Olá, amigos leitores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma leitura. Vamos lá? O livro que eu separei aqui para dividir com vocês hoje se trata do livro O Pássaro Pintado, de Jerzy Kosinski. O autor Jerzy Kosinski ele é filho de judeus poloneses, muito influentes na época. Ele nasceu em 1933 e em 1957 ele emigrou para os Estados Unidos, se tornando assim um escritor famoso. Inclusive esse livro que ele lançou foi um livro muito famoso. É um livro um pouco controverso sobre sua originalidade. Em 1982, Jerzy Kosinski foi acusado de plágio e ele viu aí então a sua carreira despencar. Não conseguindo mais se reerguer, em 1991 ele tira sua própria vida. Mas vamos falar então um pouco sobre a história. É um livro sinistro, cruel, mórbido, porém de uma narrativa belíssima. Ele foi publicado em 1965 e essa minha edição ela é de 1984. Foi lançado aí pela editora Abril. É uma coleção aí, grandes sucessos de ouro, grande sucesso, série de ouro da Abril Cultural. Essa história então conta sobre um garotinho sem nome, né? No livro não cita nome. Esse garotinho então é enviado pelos pais, através de uma pessoa de confiança, a um lugar distante, sob os cuidados de uma família, onde não estivesse sendo ameaçado pelo avanço dos nazistas. Então a história se passa ali no início da Segunda Guerra Mundial. Então o que para os pais seria uma saída, uma porta de saída, um refúgio para aquela criança de apenas 6 anos de idade, para um garotinho foi uma porta de entrada a um mundo cheio de crueldade, de maldade, através daquele povo ainda totalmente sem cultura, vivendo sob crenças medievais. E era um povo totalmente preconceituoso, né? Porque o garotinho, por ter a sua pele escura, cabelinho negro, os olhos negros, ele era tratado por aquele povo como um cigano, filho do demônio. Isso era o mínimo que faziam com aquela criança. 2 meses após, então, ele chegar naquele vilarejo, quando ele chega lá, ele fica sob os cuidados de uma velha feiticeira do local. E 2 meses após a sua chegada, aquela senhora vem a falecer, obrigando assim aquele menino a dar início à sua jornada cheia de desventuras, de medo, de trauma, de ameaças. E assim então ele vai vivendo, né, de vila em vila. Ele foge de um lugar, quando ele não aguenta mais a crueldade daquele lugar, ele foge e vai para outro. Em muitos momentos ele se escondia na mata para fugir da truculência dos moradores daquele lugar, então ele ficava escondido na mata. E em dos vilarejos por onde ele passa, ele conhece Lek. Lek, ele era um colecionador de pássaros, ele colecionava pássaros e ele tinha um gosto um tanto peculiar. Ele prendia os pássaros e de vez em quando ele pintava um pássaro todo colorido, ele deixava um pássaro todo pintado e soltava aquele pássaro junto a um bando da mesma espécie, para ver o que aconteceria. E claro, o que acontecia é que o bando de pássaros matavam, e em poucos minutos eles estraçalhavam aquele pássaro pintado porque eles não reconheciam como sendo do seu próprio bando. Daí vem o título do livro, né, O Pássaro Pintado, que é uma alusão ao próprio garotinho, né? Ele também se sentia assim, um pássaro pintado, né? Porque ele não era aceito dentre os próprios da sua própria espécie. Ele era rejeitado, eles não o aceitavam. Então o garotinho se sentia como um pássaro pintado de leque. Como eu disse, é um livro um pouco pesado. Se você tem um problema de sensibilidade, é muito emotivo, eu aconselho você a não ler esse livro. Mas é uma narrativa belíssima,
quem narra a história é o próprio garotinho, então você sente ali até mesmo uma certa inocência daquela criança, né, porque começam a ensinar ele que existe um Deus, aquela coisa de religião, tudo, né? Então ele acredita, só que no mesmo tempo ele desacredita porque ele pensa assim, como se existe um Deus, por que eles me tratam desse jeito? E é claro que o final eu não vou contar, né? Porque eu vou deixar você ler o livro, que eu espero que vocês gostem. É um livro bacana, é um livro interessante, então vale a pena ler. E eu não vou contar o final porque eu vou deixar vocês lerem e comentem aqui o que vocês acharam do livro, se você já leu, comentem se você gostou, se você não gostou, se tem alguma coisa a acrescentar, né? E é interessante também porque, segundo o que eu pesquisei, muitas coisas que aconteceram com esse garotinho aconteceram com o próprio autor, né? Por isso eu disse que no início do vídeo eu disse que é um livro um pouco controverso, porque há quem diga que realmente alguma coisa aqui do livro aconteceu com o autor, então seria um livro autobiográfico, digamos assim. E há quem diga que não, que não é um livro autobiográfico, que é apenas ficção. Não é interessante ler para conhecer, né? É uma leitura, como eu disse no início, é uma leitura belíssima. Então, é isso que eu tenho para dividir com vocês hoje. Eu prometo que da próxima vez vou trazer um livro um pouco mais leve pra gente, né? Mas eu confesso que esse tipo de literatura, assim, esse tipo de leitura me intriga, sabe? Eu gosto de conhecer, eu sou muito curiosa, então eu gosto de ler, gosto de conhecer. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Boa leitura. Beijo. Até a próxima.